Louvamos a Deus por estarmos juntos, né? Nesse último domingo do ano de 2025. Ano difícil, né? Este ano, para mim, foi um dos anos mais difíceis. Eu não me lembro, confesso a vocês, não me lembro de um ano tão difícil. Não do ponto financeiro, graças a Deus, né, para todos nós. Creio que a maioria de nós, financeiramente, o ano não foi ruim. O Senhor nos proveu, amém? Graças a Deus, né? Mas do ponto de vista social e político do nosso país, foi um ano difícil. Era bom quando a gente não sabia de nada, né? Então estava tudo bom. Porque na televisão, irmãos, na propaganda governamental, o governo é uma bênção, né? Eita, o governo faz tantas realizações, né? Então, na propaganda governamental, as coisas são maravilhosas. Mas depois que a gente aprendeu a acompanhar e sentir na pele, né? Nós estamos sentindo na pele, e eu falo especialmente porque eu sinto na pele o sofrimento que algumas pessoas estão passando, né? Injustamente perseguidas, e isso me traz um sofrimento muito grande. Nós temos orado, né? É algo que graças a Deus nós temos feito aqui, nossa igreja, né? Nossos cultos de oração, orado em favor do nosso país. E nós cremos que o Brasil vai mudar para melhor. Amém? Eu creio. E creio que esses olhos verão e se alegrarão, não é? Veremos com os nossos olhos. Conhecemos nesse ano a face do mal. Conhecemos nesse ano a face do mal. A face e a imagem do mal. Esse ano vimos como nunca se cumprir aquela palavra que está lá em Isaías: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal. A luz chamam trevas, e as trevas chamam luz. Ao doce chama amargo, e ao amargo chama doce. Ou seja, a inversão das coisas completamente, né? E nós estamos vendo isso com os nossos olhos. Mas, como as Escrituras também dizem, que tudo que o homem semeia, tudo que o homem semeia, ele vai colher. E isso é todos os homens, inclusive os homens maus. Eles hão de colher aquilo que eles estão semeando. Nós não queremos o mal de ninguém, não desejamos o mal de ninguém, não. Mas clamamos por justiça, né?
desejamos justiça. E que a justiça seja feita em nossa nação. Muito bem. Mas só tem notícia ruim, pastor? Não, tem muita notícia boa. Não é? Tantas coisas boas nós, individualmente, como família, nós experimentamos neste ano, né? O Bruno falou aqui da Emily. Sempre, a vida sempre traz esperança. Sempre, a vida sempre traz esperança. E a vida é teimosa, né? A vida é tenaz. Ela suplanta todas as coisas. Por isso que o pastor aconselha os jovens a terem muitos filhos, viu? Aqueles que me ouvirem vão me agradecer, quando tiverem a minha idade, vão me agradecer. Muito bem, irmãos queridos, eu desejo compartilhar aqui uma palavra com os irmãos, né? Não sei se vou conseguir fazê-lo, mas vou tentar transmitir aquilo que Deus colocou em nosso coração. Talvez a gente comece aqui, prossiga depois, né? Eu preparei aqui um texto, mas talvez eu não vá na leitura do texto, não. Vou tentar refletir com os irmãos, usando o texto bíblico e talvez uma parte do texto ali. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2 até o versículo... 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2 até o versículo 6. Vamos ler, mesmo assentado, acompanhe a leitura. Tiago já colocou lá no telão. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Pai querido, a tua palavra é santa, preciosa e pura. A tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés
é luz para o nosso caminho. Venha, Senhor, nos guiar, ó Deus. Venha nos conduzir, Senhor, na reflexão da Tua santa e gloriosa palavra, nosso Deus. Nós te adoramos, ó Deus, porque estamos aqui na Tua casa, neste último domingo de 2025. Te louvamos por todos os demais ao longo deste ano que pudemos estar aqui. Nós somos muito gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E sabemos, ó Deus, que o Senhor esteve conosco até aqui. Sabemos, ó Deus, que o Senhor continuará conosco, nosso Deus. O Senhor continuará conosco todos os dias da nossa vida. Assim oramos e assim te agradecemos, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, esse texto de Samuel, nós tomamos esse texto de Samuel justamente porque era um tempo de crise. Um tempo de crise. Naquele período, naquele tempo de Israel, no tempo dos juízes. E aí é um evento, né? E é interessante isso, né? É interessante nós observarmos nas Escrituras. Isso é lindo nas Escrituras, nós observarmos como Deus começa a operar. Era um tempo de crise, um tempo em que Israel não havia uma unidade, eram tribos dispersas, 12 tribos dispersas. Eventualmente, sempre que o povo se afastava do Senhor, e eles se afastaram muitas vezes do Senhor, e aí vinha a tribulação, vinha um povo dominador, escravizava o povo, e aí o povo se lembrava de Deus e clamava ao Senhor. E aí clamava o Senhor, e ao Senhor, que é misericordioso e bom, levantava um libertador. E aí no tempo daquele libertador, no tempo daquele juiz, né, havia ali um período espiritual numa situação melhor. Mas agora, nesse período aqui, no período que Deus levanta Samuel, a fé, ela está comprometida. O sacerdócio está comprometido. O culto está comprometido. Os filhos de Eli, eles eram, diz a Escritura, e veja, eles eram herdeiros, né? Eles eram, pela linhagem, eles eram herdeiros do sacerdócio arônico. Mas eles eram, a Bíblia vai dizer, que eles eram filhos de Belial. Eram dois sacerdotes malignos. Então veja como estava a situação espiritual de Israel. Havia pessoas íntegras, havia pessoas zelosas de Deus, havia pessoas que iam ao tabernáculo nas celebrações, havia as celebrações
ordenadas por Moisés ao povo, havia. E havia homens como Eucana, que ia de ano em ano perante o Senhor. Mas a situação religiosa de Israel, ela estava numa crise terrível. E aí Deus vai entrar nessa história. E isso é lindo, de nós vermos como Deus, Ele na sua provisão, Ele não despreza o seu povo. Mesmo que o seu povo esteja longe dele, e a maioria do povo estava, mas Ele entra com providência. E como Ele começou a operar? Através da oração de Ana, uma mulher desprezada, uma mulher era amada por seu marido, sim, né? Mas era desprezada por Penina. Então, uma mulher com o coração abatido, né? Com a alma sofrida, ela ali no templo, ela ora ao Senhor. E veja, irmãos, como Deus opera. Deus começa a operar na simplicidade. Deus começa a operar na singeleza. Deus opera aonde Ele encontra fé. E Ele encontrou fé no coração de Ana. E Ana então era estéril, não podia ter filhos, e sofria muito por isso, e ela pede ao Senhor um filho. Mas ela faz algo, irmãos, que nós não faríamos, mas ela faz. Ela diz: Senhor, se tu me deres um filho, eu vou entregá-lo a ti. Eu vou consagrá-lo a ti, entregá-lo inteiramente a ti. E o que acontece? Ana engravida, concebe e tem Samuel. E Samuel, o seu nome, ele recebeu esse nome porque foi resposta de oração. Deus ouviu a oração de Ana. Uma oração singela. Uma oração de um coração aflito, sim, mas uma oração singela e uma oração cheia de fé e confiança no Senhor. Mas uma oração que continha também uma oferta a Deus. Deus, se tu me deres um filho, eu o entregarei a ti. E o que Deus precisava naquele tempo, Deus precisava de um homem. Porque Eli não cuidou, Eli, o sumo sacerdote, Eli não cuidou do santuário. O sumo sacerdote Eli não cuidou do seu ministério. E Deus precisava de um homem. E os filhos de Eli eram reprovados totalmente para substituí-lo no ministério. Eles não respeitavam as coisas sagradas. E Deus levanta Samuel. Nasce o menino. Ana vê a resposta da sua oração. E se uma das coisas mais maravilhosas, irmão, na nossa experiência, eu creio que você também tem essa experiência, creio que, até porque você está aqui, é maravilhoso a gente ver, a gente tocar na resposta de Deus à nossa oração. É maravilhoso você conversar com Deus, você fala com o Senhor, você coloca diante de Deus algo,
E depois você toca, você recebe, você vê a resposta de Deus da sua oração. Penso que Ana, quando viu aquele menino, e ele devia de ser belo, passou no seu coração: Deus é bom, Deus é bom, eu falei que ia entregá-lo ao Senhor, mas não vou entregar não. Deus me deu, ele é tão bonito, ele é tão formoso, é um menino tão bonito, não vou entregar não. Deve ter passado no coração de Ana, só que ela fez uma promessa ao Senhor e ela foi fiel. Ela foi fiel. Depois do menino desmamado, depois do menino já com uma idade apropriada para ficar lá naquele mesmo santuário que ela tinha orado e pedido aquele menino. Ela leva Samuel, ela apresenta a Eli, e aí vemos algo lindo, né? Veja, apesar do sacerdócio estar corrompido, mas ela respeita, né? Ela respeita o sumo sacerdote, apesar do sumo sacerdote ter até reprovado ela, né? E dito que ela estava bêbada, mas ela respeita o sacerdote, ela apresenta o menino Samuel, e ela dá o seu testemunho: por esse menino eu estava orando, ele veio, eu prometi ao Senhor, e agora eu trago esse menino para consagrar ao Senhor. A crise continua. Israel está em crise. O tabernáculo, o santuário em crise. Os filhos de Eli lá ministrando. A situação espiritual era grave. E havia inimigos por toda parte. Nós conhecemos a história. Samuel fica lá no templo com Eli, no tabernáculo com Eli, e Deus chama Samuel. Samuel não entende a voz do Senhor, e Samuel vai até Eli e diz: por que me chamaste? Ele: não, eu não te chamei. E olha, irmãos, olha que coisa, ao invés de Deus falar com o sumo sacerdote, não, ele fala com Samuel. Ao invés de Deus falar com aquele que teria autoridade, né? O representante de Deus ali naquele tabernáculo, não. Ele fala com um menino. Isso acontece a segunda vez. E quando acontece a terceira vez, o menino vai novamente falar com Eli, aí Eli entende. E ele então dá instrução a ele: olha, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E ali Deus revela a Samuel a situação, a crise que o seu povo estava passando. E tudo aquilo que Deus revelou a Samuel, Deus se cumpriu. E o menino vai crescendo e vai servindo. O primeiro ministério de Samuel é servir a Eli. O primeiro ministério dele, servir o sacerdote Eli. E essa, irmãos, é a principal tarefa minha e sua, é servir. Servir. E Samuel vai crescendo, né? E vai ali acompanhando, e vai crescendo e ministrando, né? Ministrando ali, junto com Eli. Mas uma grande crise se abate, como Deus diz, como Deus revelou a Samuel. Uma grande crise se abate. Israel tinha um inimigo muito próximo, que eram os filisteus. Os filisteus eram 5 príncipes, 5 cidades,
e eles eram um inimigo muito próximos de Israel, e muitos males causaram ao longo do tempo a Israel. E os filisteus se levantam mais uma vez, contra Israel. Israel vai à luta contra os filisteus. Alguém tem uma ideia. Veja, é algo que nunca aconteceu. Talvez o paralelo tenha sido ali na derrubada das muralhas de Jericó, em que os sacerdotes, levando a arca, rodearam Jericó por 7 vezes. Por 7 vezes. E no último desses dias, no 7º dia, eles rodearam por 7 vezes. E ao final dessas 7 vezes que rodearam Jericó, gritou Josué com grande grita, o povo lhe acompanhou, e os muros de Jericó caíram. Talvez o paralelo tenha sido isso, talvez por isso, eles pensaram, vamos buscar a arca. Quem sabe a arca nos ajuda a nos livrar dos nossos inimigos. Mas Deus não mandou fazer isso em lugar nenhum ao povo. Em lugar nenhum. Depois do tabernáculo montado, e o tabernáculo que acompanhou Israel ao longo dos 40 dias, e depois foi montado em Siló, e lá o tabernáculo montado, não havia ordem de Deus para tirar a arca de dentro do Santo dos Santos. Mas eles fizeram isso. Eles acreditaram que a arca teria algum poder para eles saírem vitoriosos contra os filisteus, que o apertavam. E eles tomaram a arca. E quando a arca chega, Quando a arca chega no arraial, há um grande júbilo. Há um grande júbilo. E aí os filisteus dizem, pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam, Deus veio ao arraial. E diziam mais, ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, veja, os inimigos. Quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Porque eles não conheciam ao Senhor. Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos, olha o que os inimigos disseram, esforçai-vos de ser de homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Uma palavra correta, uma palavra de ânimo para os soldados filisteus. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E por quê? Porque a arca não era um amuleto. A arca não era um amuleto que pudesse ser usado daquela maneira. A arca da aliança era sim o objeto mais sagrado do culto da velha aliança. E ela acompanhou
ela acompanhou Israel desde quando Moisés erigiu o templo, o tabernáculo, né? Desde que Moisés erigiu o tabernáculo ali no deserto e colocou a arca no lugar santo, no lugar santíssimo, ela lá esteve. E o tabernáculo era um templo, era uma construção que era montada e desmontada, e era símbolo da presença de Deus no meio do povo, porque esse sempre foi o desejo de Deus. O desejo de Deus foi sempre habitar em nosso meio, em andar conosco, em estar conosco, em caminhar conosco, em nos ajudar na estrada, em nos levar em seus braços. Sempre foi o desejo de Deus. Mas Deus é santo, e para que o povo pudesse desfrutar da presença de Deus, o povo precisava cumprir os rituais determinados por Deus, prescritos por Deus na Torá, nos 5 livros de Moisés, especialmente a partir do Êxodo, né? Especialmente em Levítico. Muito bem, a arca não era um amuleto, e os filisteus levaram a arca para uma das suas cidades, exatamente naquela em que estava o templo do seu principal Deus, que eles serviam a muitos deuses, mas levaram e colocaram lá no templo de Dagom. Está lá a arca, diante de Dagom. O que acontece? Dagom, que era um deus temido, né? Ele era um deus temido pelos filisteus. Quando os filisteus acordam, Dagom está prostrado, e levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Se não há homem que honre o nome do Senhor, o Senhor defende o seu próprio nome. Se Eli e os seus filhos não honraram, não guardaram, não defenderam o que eles tinham que defender, a honra, a glória, a majestade, a santidade de Deus, representada pelo objeto mais sagrado que era a arca, Deus, Ele cuida do seu próprio nome. E aí Ele humilha Dagom, Ele causa enfermidades nos filisteus, e a arca passa a ser um problema para os filisteus, porque a aliança de Deus era com o seu povo. A aliança de Deus não era com os filisteus, a menos que eles se convertessem, né? A menos que eles se convertessem ao Deus de Israel, como fizeram muitos povos, né? Muitos povos se converteram ao Deus de Israel, e muitas pessoas, individualmente, muitos povos se converteram ao Deus de Israel. Muito bem, uma aflição terrível que fazem ele, vamos mandar essa arca de volta. E aí eles têm lá uma ideia, né? Os sacerdotes fazem aquilo que eles tiveram a sua ideia, pega duas bezerras com bezerrinhos, né? 2 vacas com 2 bezerrinhos, tiram o bezerrinho da vaca, colocam a arca num carro de boi e dizem assim: se forem em direção
a Israel é realmente o destino dela. É realmente o Deus de Israel que está levando essa arca para a sua terra. E aconteceu exatamente isso. A arca toma a direção de Bet-Semes, que é uma cidade limítrofe ali do território dos filisteus e de Israel naquela época. Aquele carro de boi chega ali a Bet-Semes. Aqueles homens de Bet-Semes conhecem a verdade acerca de Deus, mas eles se atrevem a abrir a arca e a olhar dentro dela. Desrespeitam a arca de Deus. E isso, irmãos, nos mostra a situação espiritual do povo. E aí morre milhares deles. Deus fere, porque eles tocam em algo que eles não tinham autoridade para tocar. Muito bem, então eles pegam a arca por último e eles enviam a arca para Kiriat Jearim. Está mais próximo, está chegando mais próximo. Da onde, né? No futuro ela vai. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram. Aquele já tem mais cuidado. Eles consagraram Eleazar, seu filho, filho de Aminadab, para que guardasse a arca do Senhor. Agora veja, irmãos, olha o versículo 2 do texto que nós já lemos. Olha a situação de apatia espiritual do povo de Deus. E nós estamos falando do povo de Deus, do povo da aliança. Olha só, e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Esses 20 anos aqui é no período do registro desse fato. Porque, na verdade, a arca vai ficar na casa de Abinadab, ela vai ficar por mais de 80 anos. Por mais de 80 anos. Lá está o tabernáculo em Siló, o símbolo da presença de Deus, o lugar das celebrações, está em Siló. Mas não tem a arca, está incompleto. A arca não está mais lá. Aonde está a arca? E aí veja, a ausência da arca, imagino eu, né? Aqui é uma inferência, como é que o sumo sacerdote poderia levar a oferta do dia da expiação lá no Santo dos Santos, que era o dia de expiar o pecado de toda a nação, o dia de contrição, se a arca não está lá? Onde ele derramaria o sangue do animal que foi oferecido lá por todo Israel, por toda a nação? Observem, irmão, como que o desprezo do povo, a falta de diligência do povo, a falta de zelo do povo em fazer aquilo que Deus mandou que fizesse, em zelar por aquilo que era para que eles zelassem.
Porque meu irmão querido, minha irmã querida, meu jovem, nós precisamos aprender a zelar por aquilo que Deus nos deu. E cumprir a nossa chamada. E cumprir a nossa tarefa. E fazer a obra do Senhor. Eles aqui lamentaram. Ainda bem. Ainda bem. Mas veja, que situação estava Israel? Agora Samuel, provavelmente, já está numa idade adulta. E Samuel entra em cena aqui, como profeta e juiz. E aí no versículo 3 diz: então falou Samuel a toda a casa de Israel. E é isso, irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos, porque nós precisamos de entrar o novo ano com esse coração contrito, um coração arrependido diante de Deus. Sejamos honestos. Quantas coisas que era para nós fazermos e que nós não fizemos. O quanto podíamos servir melhor ao Senhor e não servimos. O quanto podíamos cuidar melhor das pessoas que Deus nos deu para cuidar. Porque as pessoas, irmãos, em volta de nós, mesmo aquelas mais difíceis, e olha como Deus nos dá pessoas difíceis para nós cuidarmos. Por favor, não olhe para sua esposa agora, e nem para o seu marido. Não é dele ou dela que eu estou falando. Mas quantas pessoas difíceis Deus nos dá para cuidar. Mas aí você vai atrás dos profetas de internet, né? Que dizem assim: olha, tira isso aí da sua vida. Não, a Bíblia não manda isso, não. A Bíblia diz para você amar e cuidar. Por que não é assim o que as Escrituras dizem? Qual é o resumo da lei? Amar a Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento, toda a tua alma, todo o teu coração. E depois, amar ao próximo como a ti mesmo. Mas eu e você, tem pessoas que a gente não quer amar. São pessoas difíceis que Deus deu a cada um de nós, todos nós temos. E o pastor tem mais de meia dúzia na igreja, bem mais de meia dúzia, mas nós temos que amar, cuidar, orar. Então veja, o povo estava assim, deixaram de fazer o que tinha que fazer, deixaram de obedecer, mas e começaram a se lamentar, porque é uma realidade, e essa realidade, irmãos, ela continua a mesma, e até nós devemos agradecer a Deus por isso, né? Quando nós não estamos bem espiritualmente, as coisas também não vão bem materialmente, sim ou não? E que bom, porque é uma maneira de nós,
O que está acontecendo? O que estava... Olha, veja, eu não estou falando de coisas, de valores, não estou falando de dinheiro, não é isso, eu estou falando de... Nós começamos a sentir dificuldades em nossa volta, e aí é um convite a nós, opa, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso conversar mais com Deus, eu preciso de vir mais à igreja, eu preciso da comunhão da igreja, eu preciso de estar na casa do Senhor, eu preciso de voltar ao meu ministério que o Senhor me deu para me fazer, para me realizar, e eu estou desprezando, como o povo desprezou a arca de Deus. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo que o povo chorava, se lamentava, havia tristeza, lamento. Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, é o caminho de volta, é conversão no coração. Não adianta nós nos enganarmos a nós mesmos, porque Deus não se deixa enganar. Deus conhece o nosso coração. E Deus sabe onde está o nosso coração. Ele sabe. E aí, ele continua: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor. Preparar o coração. Deus não quer menos que tudo, irmãos. Deus não quer menos que tudo. Ou Ele é dono do teu coração por inteiro, mas um pedaço só Ele não quer. Uma parte só Ele não quer. Ele quer todo o teu amor. Então Samuel continua: olha, preparem o coração, tirem dentre vós os deuses estranhos. Esse ano, as irmãs nos deram aí esse tema, trabalhamos, as irmãs trabalharam, os ídolos do coração, e fica fácil de nós entendermos quantas coisas ocupam o nosso coração e que nós devemos lançar fora, porque tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração é um ídolo. É um ídolo. Só que aqui eram ídolos de verdade, eram objetos. E isso seguiu o povo de Israel. Infelizmente, há momentos de renovação de aliança, que é o que nós vamos ver aqui, mas nós vamos ver isso acompanhar Israel até as suas retiradas, pela força da sua terra, e serem desterrados para terras longínquas, e lá nas terras longínquas, seja da Assíria e depois de Babilônia e da Pérsia, eles se lembram do seu Deus e voltam de coração para o seu Deus. Mas nós vamos ver na história de Israel a presença de ídolos.
E aí eles lançaram, né? Tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Hoje, né, nós já mencionamos o trabalho feito pelas irmãs, os ídolos do coração. Hoje os ídolos são mais sutis, mas não menos prejudiciais. Porque, torno a enfatizar, tudo que ocupa o lugar de Deus na sua vida é um ídolo. E você deve tirar do seu coração. Tirar. E aí Samuel convida o povo a abandonar esses ídolos, a se converter, a voltar-se para o Senhor. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Eles fizeram uma aliança com Deus ali em Mispá. E é isso, irmãos, que eu quero convidar você a nós fazermos nesse último culto do ano de 2025, renovar a nossa aliança com Deus. Uma renovação de aliança diante de Deus. E eles declaram ali: nós vamos servir somente ao Senhor. E como isso agrada a Deus quando é feito de todo o coração? Não é aquela oração, né? Senhor, esse ano, Senhor, eu vou ser dizimista, Senhor, esse ano. Senhor, esse ano eu vou frequentar mais a igreja. Senhor, esse ano... E é só nas palavras. Não. Tem que ser a nossa declaração diante do Senhor. Tem que ser de coração. Não prometa o que você não é capaz de entregar a Deus. Não prometa. Mas diga a Deus o que você gostaria de fazer para Ele. E peça ajuda a Ele, para você conseguir fazer. E você se esforce para fazer. Porque assim como Deus precisava de um homem, e Ele encontrou esse homem era Samuel, que foi entregue por sua mãe no tabernáculo, foi entregue a Deus, foi consagrado a Deus, e desde tenra idade servia ali ao sacerdote Eli, e agora estava pronto para julgar e para interceder e ser o sacerdote no seu tempo, porque ele foi Samuel, sacerdote, profeta e juiz, o último juiz daquele período, um período triste. De algumas vezes coisas grandiosas aconteceram naquele período, houveram tempos magníficos ali naquele período dos juízes, mas na maior parte do tempo os homens faziam o que parecia bem aos seus olhos. Isso foi terrível para Israel ao longo de todo o tempo. Mas agora Deus tem um homem, é Samuel. E assim como Deus precisou de Samuel naquele tempo, Deus precisa de você nesse tempo. Porque Deus procura homens que se coloquem na brecha. Porque Deus procura homens e mulheres que se apresentem ao Senhor nesse tempo de crise que nós vivemos. Deus procura homens e mulheres para Ele usar nesse tempo, nessa geração.
Se apresente a Ele. Se apresente a Ele. O povo declarou que ia servir só ao Senhor. Tomaram uma posição, tomaram uma decisão, reconheceram o erro, confessaram o seu pecado, reconheceram o que estavam falhando. E aí disse Samuel: congregai todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Como é importante a oração, né? E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor. E esse tirar água e derramar perante o Senhor era sinal de arrependimento. Era um sinal de arrependimento do povo. E jejuaram aquele dia. Aí vai começar o avivamento, que é uma tomada de posição, que é lançar-se aos pés do Senhor contrito, buscar a Deus com oração, com jejum, voltar o coração para Deus. E eles disseram: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Mais à frente, irmãos, nós vamos começar a ver o resultado dessa tomada de posição daquele povo. É verdade, a arca continuou lá na casa de Abinadab. E é interessante, muito interessante. Nenhuma mudança aconteceu na casa de Abinadab. A Bíblia não registra nenhuma mudança. Mas depois, a Bíblia vai dizer, quando Davi, só Davi, 80 anos depois, 80 ou mais anos depois, talvez mais, né, porque ele governou 7 anos em Hebrom, então 87, 90 anos depois, talvez, ele vai levar a arca, mas ele não consegue, porque ele faz de forma errada também, e aí deixam a arca na casa de Obed-Edom. E o que acontece na casa de Obed-Edom? Deus prospera a casa de Obed-Edom, porque eles sabem lidar, eles honram ao Deus da aliança, eles sabem se posicionar, ele e a sua família ali. Tudo bem que naquele tempo ainda não aconteceu toda a mudança, mas o povo começa a vencer, e algo extraordinário acontece mais à frente. Deus atende o povo e dá um rei ao povo, Saul. Samuel unge Saul como rei, e Saul era o homem mais lindo e mais forte de todo o povo de Israel, e mais alto também. Ele passava dos ombros de todos os israelitas, e era um guerreiro valoroso. E Deus levanta Saul, mas Saul falha, Saul falhou, e aí Deus levanta o filho de Jessé, Davi. Então veja, olha como Deus operou através da oração de uma mulher que se colocou a orar e pedir a Deus, e colocar a sua aflição diante do Senhor, colocar o seu sofrimento, a sua angústia, a sua dor diante do Senhor. E aí, irmãos, nós podemos concluir que vale a pena nós voltarmos o nosso coração para Deus. Eu quero convidar você a fazer isso, ainda em 2025, temos aí 3 dias ainda, vamos fazer isso,
Vamos voltar o nosso coração para Deus. Não temos sido o crente que gostaríamos de ser. Não temos sido. Sejamos honestos. Sejamos sinceros. Muitos de nós não têm zelado por aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Não temos, como povo, aqui nessa época. Mas o povo se contristou e se quedou diante de Deus e reconheceu a sua negligência, a sua falta, e atendeu a voz do profeta que convocou o povo a renovar a sua aliança com Deus. E assim como no passado, irmãos, assim como Deus, Ele agiu no passado, no meio do seu povo, e acontece ali algo extraordinário, que é um marco na história de Israel. Eles saem do período dos juízes, que é um período confuso, tribal, e eles vêm para o período da monarquia, que é um período de unificação das 12 tribos de Israel. E apesar de todas as coisas que vão acontecer no futuro, mas naquele período de Saul, Davi e Salomão, foi um período muito especial e glorioso, especialmente no período de Davi. Porque além de Samuel, Deus encontrou outro homem. O próprio Deus diz: achei a Jessé, achei o filho de Jessé. Como é bom, irmãos, ser achado por Deus, como alguém que Deus precisa e chama para fazer algo para Ele. E esta pessoa, irmãos, hoje, pode ser você, pode ser eu, porque Deus busca homens para cumprir a sua agenda na terra. Deus busca homens para cumprir a sua agenda na terra. Vamos nos inscrever? Vamos? Senhor, eu quero me inscrever. Com todas as minhas vulnerabilidades, Senhor, eu quero me inscrever. Eu quero fazer parte disso. Eu quero ver o meu povo abençoado. Eu quero ver a minha nação abençoada. Eu quero ver a igreja em júbilo na tua presença. Eu quero ver muitas almas na tua presença, Jesus. Você quer? Que Deus nos ajude. Que Deus te abençoe. Há um momento que Samuel diz assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós também podemos dizer com Samuel: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas eu e você vamos terminar esse ano com esse propósito no coração, de melhorarmos, de sermos pessoas melhores, de sermos crentes melhores, de sermos crentes engajados, de sermos crentes zelosos pela obra de Deus, de sermos crentes que cuidam dos outros. E
vamos ter muito cuidado, mas muito cuidado, daquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Não vamos fazer como o povo de Israel no passado. Desprezaram a arca e ela ficou lá por mais de 80 anos na casa de Abinadab, em Kiriat Jearim. Nunca mais voltou nem a Siló, nem a Nob, para onde levaram o tabernáculo no tempo de Saul, nem em Gibeão, para onde levaram o tabernáculo no tempo de Davi e Salomão. Posteriormente, Davi leva a arca para a cidade de Davi, para, muito provavelmente, o monte onde foi erigido o templo posteriormente, muito provavelmente. Porque Davi, diferente de Saul, Davi sabia o valor que tinha a presença do Senhor. Davi sabia a importância que Deus tinha para ele. Davi sabia a importância que tinha em ter um relacionamento estreito com Deus. E esse foi o segredo da vitória de Davi. E esse também pode ser o segredo da nossa vitória. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a igreja. Até aqui, o Senhor nos ajudou. Ele esteve conosco ao longo deste ano de 2025, todos os dias. E Ele estará conosco ao longo do ano de 2026, todos os dias. Mas eu e você precisamos estar com Ele também, todos os dias do ano de 2026, cuidando da sua agenda. Amém?